Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma videoaula aqui bem rapidamente sobre a globalização. Então essa aula é destinada aos meus alunos da disciplina de Geografia dos nonos anos, do nono E ao nono L, tá bom? Nós vamos começar então a nossa aula falando um pouquinho sobre a tal da globalização, beleza? Então vamos lá. Como vocês estão vendo aí, de modo geral, eu já havia explicado algumas coisas em sala de aula, mas só lembrando, né? Globalização não é uma coisa nova, ela surgiu já há muito tempo, desde o período das primeiras navegações, tá bom? A gente tem também que pensar que, apesar de ser uma coisa antiga, a globalização hoje ela ainda trabalha com as novas tecnologias, tá bom? Tem essa imagem para vocês verem aí, né, de algumas marcas que eu já trabalhei com vocês relacionadas à globalização, aquelas marcas famosas, que são aquelas marcas que estão em todo o planeta, beleza? Bom, passando para frente, nós temos aqui os principais elementos da globalização. Eu chamaria também de características da globalização. O que precisa ter para ser globalização? Então, o primeiro item, né? Tecnologias da informação, ou seja, o computador, a internet, esses meios de comunicação que permitem a gente transmitir informações com grande velocidade, com muita rapidez. Um fato que acontece lá no Japão demora quanto tempo para chegar aqui no Brasil? São segundos, né? Às vezes até ao vivo. Então, isso, de certa forma, é uma característica da globalização, que a gente pode dizer que o mundo encurtou, né? Então, outra característica é a expansão do capital, ou seja, o aumento do dinheiro, da circulação, do financeiro, né? Hoje, se a gente for observar, todos os países, um depende dos outros. Por exemplo, chega uma crise econômica que vai surgir, por exemplo, a partir do coronavírus, todos estão envolvidos. Por quê? Por conta de que o mundo hoje é um só, essa globalização, os países envolvidos, interligados, tá bom? Outro item aí é a interconexão das economias, né? Como eu acabei de falar, a essa ligação, né? Conexão, né? Ou seja, aproximação das economias. Um país exporta produto tal para outro, outro compra e assim consecutivamente, tá bom? E por final aí, uma outra característica é essa transnacionalização do sistema produtivo, ou seja, a produção hoje já não fica apenas no país, né? Ela hoje se estende para outros países, ou seja, uma transnacionalização, ou seja, além do nacional, do país, tá bom? Continuando então, eu coloquei essa charge para vocês observarem aqui, ó, para a gente entender um pouquinho da globalização, né? Então a primeira imagem aqui vocês podem observar, né? Nós temos aqui antes da globalização. Então tem o índio chegando lá na sua oca, encontrando a sua esposa, e aí ele está levando para casa aqui alguns itens, né, de comida. Depois da globalização, o que acontece? Ele já não dá muito moral para a sua esposa e já está lá conectado a uma alta tecnologia. Então isso é muito comum hoje nas principais aldeias, tá? Então, para ser globalização, tem que ter alta tecnologia, beleza? Bom, passando para o próximo aqui, um outro item para a gente só lembrar em relação ao inglês, né? O inglês hoje, por que nós aqui do Brasil aprendemos inglês? Por conta da globalização, porque é um processo em que a língua inglesa se tornou a língua oficial, padrão, né? E se você vai fazer um curso no exterior, precisa dominar o inglês. Às vezes não é nem a língua oficial do país, mas tem lá o inglês. Quando quem viaja para outros países, por exemplo, chega na Espanha, na França, nesses países europeus, lá as informações turísticas, além de estar na língua do país, tem também na língua inglesa. Assim como acontece no Brasil também. Você vai para lugares muito turísticos, muito visitados, você vai ver lá também as informações, guias turísticos também em inglês, por conta disso, tá? Então a gente tem essa cultura, uma influência da indústria cultural, né, das músicas, de uma série de coisas advindas do inglês, e isso acaba reforçando, tá bom? Críticas da globalização, né? Eu diria pontos ruins, pontos negativos. Então a gente tem concentração de renda, ou seja, pessoas que ganham, poucas pessoas que ganham muito e muitas pessoas que ganham pouco, ou seja, há uma concentração de renda, as pessoas não recebem o mesmo salário, algumas estão na margem da pobreza, enquanto outros estão desfrutando de coisas muito luxuosas e coisas nesse sentido.
Temos aí também um ponto negativo, a miséria, como a gente pode observar na própria imagem da criancinha aí, pobreza, né? A desigualdade, as divergências econômicas, né? Ou seja, um país, por que um país é tão rico enquanto outros é tão pobre? Isso é a característica da globalização, porque ela pensa apenas no dinheiro, na exploração, tá? Do capital, lembra? Capital, dinheiro, tá? Então, só lembrando aí também que uma outra característica da globalização é a exploração e a exclusão de pessoas. Que eu disse para vocês, o que as fábricas famosas, as globalizadas, se instalam filiais em países geralmente pobres? Porque ela tem um mercado consumidor e tem também mão de obra barata para ser explorada, ou seja, trabalhador para ser explorado, tá bom? Aqui é uma outra imagem para vocês perceberem aí também, ó, o contraste causado pela globalização, né? Aqui você tem do lado, de um lado, um prédio todo luxuoso em que cada andar tem uma piscina e no mesmo setor do outro lado uma favela. O que faz isso ser diferente? O dinheiro, a globalização, tá? Acentua essa desigualdade. Aí aqui, para finalizar a nossa videoaula de hoje, eu tenho aqui um mapa para a gente só observar em relação à concentração de renda. Então, observe os menininhos aqui no primeiro quadradinho. A gente tem o Produto Interno Bruto, que é o PIB. O que é o PIB? Todos os produtos, a riqueza que o país acumulou, beleza? Renda per capita aqui embaixo. O que é renda per capita? É o que cada um ganha por pessoa, beleza? E aqui do lado a gente tem a distribuição de renda, ou seja, a distribuição de renda, o que foi acumulado aqui, ó, não foi distribuído igualmente para todo mundo. Então tem aqui uma pessoa com muito e muitas pessoas com pouco, tá vendo? Então, se a gente observa um mapa, por exemplo, para fazer uma leitura, olha aqui o Brasil, nós temos aqui uma cor que o Brasil está bem baixo em relação à concentração de renda, ou seja, tem muitas pessoas na pobreza e poucas pessoas desfrutando de um luxo. Então, a gente compara aqui com os Estados Unidos já não tem tanta concentração de renda. Aqui a gente vem para países africanos, ó, você vê aqui que é bem complicado mesmo, já a pobreza é altamente extrema, tá bom? Então, se liga na aula, faça as atividades e é isso aí por hoje. Valeu? Beijos a todos!